algum momento da sua vida você já quis muito uma determinada coisa e por causa disso parece que o mundo começou a olhar torto para você? Hoje a gente vai falar bastante sobre esse livro daqui, Carrie Soto is Back. Esse livro daqui fala muito sobre ambição, sucesso e tudo que vem durante o processo das nossas conquistas. Então pega um café, um suco ou até uma raquete imaginária e fica comigo até o final. Oi, gente! Esse é No Caminho Literário e hoje a gente vai falar desse livro aqui, da Taylor Jenkins Reid, chamado Carrie Soto is Back. Eu conheci esse livro, acho que foi num shorts do YouTube, muito provavelmente, porque eu gosto muito dessa escritora. Eu já li Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, eu acho esse livro sensacional. E a pessoa do shorts falou que esse livro daqui era aqueles livros que você não dá nada por ele, porém depois que você lê, você fica extremamente surpresa em ter lido. Nesse livro, ele vai contar a história principal de uma tenista chamada Carrie Soto, que ela é filha de imigrantes e que ela, durante muito tempo, fez toda uma carreira muito gloriosa até no tênis, no mundo do tênis. Daí ela percebe com 37 anos que todo o sucesso que ela construiu de vitórias em diversos torneios e diversos recordes pessoais que ela conquistou estavam sendo batidos pelas pessoas mais jovens, pelas tenistas que estavam no momento. E isso causa nela um certo desconforto, porque ela tem uma questão muito séria que precisa ser trabalhada em terapia de ego. Então ela não fica satisfeita com isso, com ver que o esporte estava avançando e que provavelmente ela iria perder o pódio do tênis, e ela decide voltar às quadras. Então isso também explica porque o título do livro é Carrie Soto is Back. Carrie Soto está de volta, e está de volta a quê? Às quadras do tênis. Só uma coisa, esse vídeo aqui não vai ter spoiler, não sou muito fã de spoiler, e a gente vai fazer uma análise mais além dos fatos que acontecem no livro. O primeiro fato é que o livro acontece com um plano de fundo a quadra do tênis. Gente, sério, quando eu li esse livro, eu queria virar um atleta de tênis. Basicamente, toda a preparação que ela tem, todos os treinos, ela tendo que disputar alguns campeonatos, ela tendo que enfrentar algumas adversárias. Tudo isso ao longo do livro foi me deixando muito com vontade de virar tenista. A gente vai falar daqui a pouco que não existe idade para segundas chances, tanto que ela volta para as quadras aos 37 anos, mas eu já tenho 25, então para eu começar do zero uma carreira do tênis, eu acho que não vai dar certo. E eu gostei muito de ter como plano de fundo. Inclusive, quando eu comecei a ler, eu fiquei tipo, como assim estão falando dos treinos e dos jogos? Sendo que todo esse plano de fundo é muito legal para você se situar na história e participar ainda mais e perceber o que é que a história acontece, o que é que está envolvido ali naquele cenário, para além do tênis, esse livro. Então você percebe até temas mais profundos a partir desse plano de fundo, que é a questão da competição, quando a gente vê a relação dela com as outras adversárias e também a relação dela com ela mesma, a relação dos relacionamentos, sejam familiares, amorosos, com amigos, com a imprensa, tudo isso também é abordado. A questão da disciplina, que para você ser um atleta top 1, você precisa de muita disciplina, e a gente também vê isso. E a questão de se superar, né? A questão da superação da personagem, dos personagens ao longo do livro. Esse livro não conta com muitos personagens, conta basicamente com a Carrie, o pai dela. Tem alguns outros tenistas que também estão envolvidos na história, mas não são vários personagens. Normalmente ele se concentra por meio de uns 5 personagens. Um outro fator também que esse livro fala é a questão do preconceito. Esse livro, ele fala indiretamente sobre isso, mas a gente pode analisar. Durante a carreira da Carrie Soto, ela conhece um outro tenista, que é o Bowie, que ele também é um tenista que já foi muito famoso e também está querendo retomar
as quadras. Inclusive, ele pede ajuda a Carrie Soto e ao pai dela, que era o seu treinador, para que eles pudessem treinar muitos momentos juntos. E durante todo o percurso, a pessoa vê muito a questão de como as mulheres são tratadas e como os homens são tratados nas quadras. E não só nas quadras, né? Eu diria que praticamente em todos os ambientes, infelizmente, a questão do machismo é muito evidente. E esse livro ele também traz essa discussão muito legal sobre o papel das mulheres e tudo que elas têm que fazer para conseguir chegar a uns pódios que normalmente os homens chegam com muita facilidade. Então tem, por exemplo, um diálogo dela com um tenista, que ela é muito melhor do que ele, e ele fala que pelo fato dele jogar em tênis masculino, ele seria destaque frente a ela. A pessoa fica muito revoltada, porque você vê aquelas situações que acontecem também em âmbitos. E no esporte é uma coisa absurda. A gente vê para além do tênis de quadra em outros esportes. Aqui no Brasil a gente fica muito evidenciado pelo futebol feminino, né? Esse livro também traz essa discussão das expectativas de gênero que ocorrem. Uma outra coisa que esse livro traz muito interessante é relacionado com a busca pelo sucesso e como isso impacta em todos os fatores da vida. É muito comum a gente ver pessoas, eu diria que mulheres principalmente, que para conseguirem atingir um certo patamar na vida delas, profissional principalmente, elas precisam abrir mão de várias outras coisas. Então, nesse livro, a gente vê tudo o que Carrie Soto teve que abrir mão para conseguir se tornar quem ela se tornou. Então, na vida dela, ela não tinha relacionamentos. Os relacionamentos que ela tinha eram extremamente conturbados. A relação dela com a imprensa não era muito legal. A relação dela com as amizades também não era bacana. E só tinha o pai dela, que era o familiar mais próximo, que também era tenista. E também por ter vivido essa vida que ela vivia, conseguia entender mais ou menos como ela funcionava e o que era que ela precisava para viver bem. Então a gente vê que em culturas muito competitivas, para você tomar destaque, infelizmente, você precisa se isolar muitas vezes de alguns ambientes, porque, por exemplo, ela vivia no mundo do tênis. Ela não conseguia ter amizades com outras tenistas que iam entender o jeito como ela era, por uma questão de ego, que ela tinha muito esse problema de ego. Ela era super focada em atingir os seus objetivos. E também uma coisa que a gente percebe é a questão de sucesso, porque o sucesso é uma coisa extremamente subjetiva. E sim, eu preciso de terapia nesse momento para falar sobre sucesso. Mas a gente pode pensar o que seria o sucesso. O sucesso seria vencer o maior número de campeonatos e ser a tenista top 1 do mundo. Apesar de que isso fosse destruir completamente com a vida psicológica e amorosa dela. Mas quando ela precisa disso, e nesse caso específico, a questão do sucesso vem muito de uma validação externa, porque ela precisa ganhar uma determinada coisa para que ela possa ser feliz, ser bem-sucedida. Então, mesmo que ela tivesse uma super preparação durante um tempo e ela fosse a todos os treinos e ela melhorasse sua corrida e melhorasse seu recebimento, seu saque, e ela não ganhasse o jogo, para ela nada daquilo fazia sentido. Então a gente vê também uma questão de tristeza e dependência, na verdade seria uma dependência da felicidade em vencer. E isso é muito triste para a vida, porque você só olha para o produto final. É a mesma coisa você ficar, quando eu me formar eu vou ser mais feliz, quando eu conseguir alguma coisa eu vou ser feliz. E não ver toda a evolução que teve ao longo do tempo. Uma outra coisa que esse livro também fala é relacionado a segundas chances. A Carrie, como eu falei para vocês, ela decidiu voltar à carreira de tenista, que ela tinha se aposentado até então. E isso teve todo um peso, porque na sociedade em geral, a gente já poderia refletir a partir do filme A Substância. As pessoas normalmente valorizam os jovens, na verdade, as mulheres jovens, né? Então, teve essa questão muito evidente e todo um medo envolvido, de medo de
e todo um medo envolvido de fracassar, porque ela já tinha tido uma carreira muito brilhante e ela tentou se arriscar para melhorar, né, para ascender. E isso é muito corajoso da parte dela. E eu acho que era por isso também que ela se cobrava tanto para ela conseguir o que ela queria, né? Então essa história também é muito legal para você se inspirar em vencer. E está relacionado inclusive com a frase que eu tinha visto hoje, que falava que no tempo futuro não existe tempo passado. Então sempre há tempo para você tentar uma coisa nova. Mesmo que o dela fosse ela voltar para um ambiente que ela já conhecia, o ambiente não era mais o mesmo e ela não era mais a mesma. Então, exigiu muita coragem também pela personagem. Eu também fiquei muito apaixonada pela relação pai e filha entre Javier e a Carrie. Basicamente, ele era um querido e ele era um pai e ao mesmo tempo um treinador. E isso ao longo do livro foi muito legal de você ver essa relação. Assim como a relação que eles dois tinham com o Bowie, também foi muito legal a forma com que ela se desenrolou ao longo do livro. E isso aqui não é um spoiler, mas para quem já leu o livro, eu não esperava o final que teve. Então, em outro momento, se vocês quiserem um vídeo com spoiler, eu posso fazer aqui. Mas eu só adianto para vocês que eu fiquei bastante surpresa com o final desse livro. Então, se você ficou com interesse em conhecer mais sobre esse livro, ler e ter as suas próprias percepções, eu vou deixar no primeiro comentário fixado um link confiável da Amazon para a compra desse livro. E é um link de afiliado. Então, se você comprar, vai estar ajudando aqui o canal, não vai estar pagando nada por isso e vai me deixar cada vez mais motivada para trazer vídeos como esses para vocês. Desde já, muito obrigada! Esse livro realmente foi surpreendente para mim. Eu gostei muito desse livro daqui e ele com certeza vai estar na lista, eu espero, ou eu vou ler títulos melhores, mas ele vai estar com um dos melhores livros do ano até agora lido. Fica agora com esse vídeo que está aparecendo na sua tela e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!